Olá, meninas! Bom dia, tudo bem? Então, para darmos continuidade à nossa aula, inclusive amanhã, que é a nossa aula interativa, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu espero vocês, hein? Eu vou falar um pouquinho sobre essa matéria nova que nós estamos estudando, que chama Estrutura e Formação das Palavras. Essa matéria, minhas queridas, elas fazem parte, né, porque são duas em uma só, da morfologia. O que a morfologia estuda? Estuda a estrutura e a formação das palavras, né? E aí, eu venho falar um pouquinho para vocês a respeito de cada uma delas, que no livro tá bem superficial, eu venho aprofundar um pouco com vocês, tá joia? Então, o que são estrutura das palavras, né? Nós temos as seguintes estruturas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, não sei se vocês vão ver direitinho. Eu acho que não, né? A palavra menininha, por exemplo, eu tenho menin, que é chamado de base ou radical, um in, que é um sufixo de diminutivo, e o a, uma desinência de gênero feminino, e desinência de número plural, né? Menininhas. Cada parte da palavra é chamada de morfema, que contém o significado básico de cada palavra, tá joia? E aí, eu tenho morfemas ou elementos mórficos. Quais são os elementos mórficos, por exemplo? Eu tenho um radical, que é a parte que vai dar base para outra palavra. Por exemplo, ferro, ferreiro, ferradura. Eu tenho F-E-R-R. Isso é chamado de radical, ok? Como eu disse para vocês na aula também interativa, coloquei os slides e amanhã vou enfatizar com vocês. Um dos elementos mórficos também são chamados de afixos, que são os prefixos e os sufixos, ok, meus amores? Então, vamos lá. E aí também nós temos as desinências. O que são desinências? São elementos que vão indicar as variações das palavras. Por exemplo, se vão indicar se é feminino, se é masculino, essas coisas todas. Tá joia? Eu tenho desinência nominal, quando eu falo de substantivo, de adjetivo, e eu tenho a desinência verbal, quando eu falo de verbo. Aí nós temos a questão do tempo, do modo, enfim, essa coisa toda. Tá? Aí, meus amores, eu vou tudo passar isso para vocês. Tem os exercícios aí embaixo para vocês fazerem, tá? O que eu cobro? Quando eu falo de estrutura, eu tenho que falar também de formação. E o que é formação? Na língua portuguesa, né? O processo de formação constitui basicamente de composição e na derivação. São dois processos de formação. Então, e também nós temos os outros, a onomatopeia, a abreviação, também são processos de formação que nós vamos ver nessas próximas aulas nossas. A derivação é um processo que eu tenho, por exemplo, a palavra primitiva flor, e eu coloco como derivado florista, floricultura, florido, enfim. E tem os processos de formação que são prefixação, que é o prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas, tá ok? Eu já coloquei para vocês no grupo, semana passada nós já começamos a falar, e aí vocês dão uma pesquisada, porque a matéria é muito tranquila, tá bom, meus amores? Então essa que é a estrutura das palavras. E aí, tem a abreviação também, que eu vou explicar para vocês qual é a diferença de abreviação e sigla, que também são processos de formação, tá bom? A onomatopeia, o hibridismo e os outros processos também, tá ok? Olha, pessoal, eu vou colocar também, além do meu vídeo, da minha aula de hoje, nós vamos nos ver amanhã, mas eu vou colocar aqui embaixo uma aula bem interessante de um professor,
uma videoaula também bem legal sobre os processos de formação e de estrutura das palavras. Ah, Eric, isso é fácil. Vocês já aprenderam isso. O que é radical, o que é desinência. Vocês já viram isso no 7º ano, né? Mas aí nós precisamos aprofundar um pouquinho. E não adianta eu falar de formação e não falar de estrutura, tá ok? Aí eu peço a vocês que pesquisem, me falem na aula o que vocês acharam de pesquisa, para que nós possamos fazer uma boa prova, ter um bom entendimento da matéria, tá bom? Ó, um beijinho no coração de cada uma. Até amanhã. Espero vocês, tá joia? Ó, o Hulk aqui atrás. Avengers. Sempre junto. Ó, um beijo pra vocês. Fique com Deus.